Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na meditação, na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o Dia dos Pais e qual é o desejo, qual é a maior vontade do nosso Pai Celeste. Se você gostar dessa mensagem, eu peço que você também deixe o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever já aqui no canal. E também, se puder, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu fico bastante agradecido. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos, irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos meditar no texto do Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 38 a 40, onde está escrito assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que o Espírito do nosso Deus nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Podeis sentar. Qual é a vontade do Pai? Hoje, Dia dos Pais, domingo especial, em especial para todos os pais, né? Para mim também, né? Meu primeiro domingo aí de Dia dos Pais, né? E durante essa semana que estava refletindo sobre este assunto também para trazer para vocês na mensagem, eu fiquei pensando o seguinte: qual é a vontade, qual é o nosso desejo, o maior desejo que os pais, agora pode ser tanto pai quanto mãe, né? Qual é o maior desejo ou os maiores desejos que vocês têm para os seus filhos? O que vocês mais querem para os filhos de vocês? Reflitam sobre isso. Vocês já pensaram nisso? O que vocês mais desejam que os filhos de vocês tenham? Já agora e talvez lá para o futuro. O que vocês querem que eles tenham? Seja um bom membro da igreja, né? Muito bom. Eu desejo para o meu filho várias coisas que ele tenha. Que ele tenha saúde, especialmente, né? Que ele tenha e cresça com uma boa educação, uma boa escola, talvez depois uma boa faculdade, uma boa formação. Desejo também para o meu filho que, se no futuro também assim for, que ele tenha uma família também, que ele cresça com sabedoria, que ele possa realizar seus sonhos, que ele tenha um trabalho digno. E assim, esses são os meus desejos como um pai. E eu garanto que a maioria dos pais, a maioria de vocês aqui, também deseja coisas boas para os filhos, para os seus filhos, para os filhos de vocês. Dificilmente um pai vai desejar coisas ruins para os seus filhos. E assim a gente quer coisas boas. E não podemos esquecer, claro, obviamente, do principal, que a gente tem esse desejo. E eu garanto que a maioria de vocês tem este desejo aqui. Como pais, mães, cristãos que nós somos, o que nós mais desejamos, o que nós mais queremos para os nossos filhos? Que eles tenham o quê? Como pais cristãos que nós somos. Que eles tenham uma vida de fé. Que eles creiam em Jesus. Por quê? Porque isso é o principal para a nossa vida, não é mesmo?
E por isso nós devemos buscar isto. Eu garanto que esta é, ou deve ser, pelo menos o nosso maior desejo, a nossa maior vontade como pai, que os nossos filhos tenham fé, tenham salvação, tenham a vida eterna. E assim também isso se reflete não somente no nosso desejo como pai, mas no desejo de Deus, a vontade de Deus para com os seus filhos aqui na terra. E isso nós vemos hoje no texto de hoje. Jesus dizendo isto: eu vim para este mundo para cumprir a vontade do meu Pai. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, diz Jesus. E qual é esta vontade? Aí o próprio Jesus diz: qual é a vontade do meu Pai? O que Deus mais quer? Deus quer a salvação de todos. Deus não quer que nenhum de nós se perca. E por isso Jesus diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a grande vontade de Deus. É essa que nós também oramos e pedimos no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. E esta é a grande vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas venham ter fé, que todas as pessoas creiam no Filho para ter a vida eterna. É por isso que nós sabemos, conforme está escrito lá em João 3,16, decorado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aqui Jesus repete isso, dizendo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E por isso é importante que nós também vejamos isto, que nós como pais, mães cristãos que nós somos, o nosso maior desejo, nossa maior vontade aqui neste mundo para com nossos filhos deve ser de educar eles para que eles tenham a salvação, tenham a fé, tenham a vida eterna. A gente deve lembrar, como a gente falou já também antes, lá daquele texto de Provérbios 22:6, ensina, eduque a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará deste caminho. E por isso a gente deve persistir nessa educação, para que a gente cumpra a vontade do nosso Pai, não a nossa vontade. Porque infelizmente no mundo, nós temos 3 coisas que fazem com que a gente não consiga cumprir a vontade de Deus, ou cumprir a vontade do nosso Pai. 3 coisas que tentam nos afastar de Deus. E a primeira delas é o diabo. O diabo tenta destruir a família. A base sólida da sociedade é a família. Pai, mãe, filhos que vivem unidos sob a graça, sob o amor de Cristo. E o que o diabo mais tenta fazer hoje é destruir esta base sólida, criando brigas, discussões e intrigas entre pai, filho, mãe, filha, irmãos, para que a família seja desunida, para que os pais, entre marido e esposa, também não haja esta união, vá cada um para um lado, e aí às vezes o filho até mesmo assim fica dividido. Infelizmente a nossa sociedade está assim, e o que o diabo mais quer é isso. Quer destruir a base sólida da família, porque ele sabe que assim ele vai estar conseguindo o seu outro objetivo principal, que é afastar as pessoas de Deus.
afastar as pessoas do Pai Celeste. Essa é a intenção do diabo. O diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas vocês acham que o diabo, ele ataca assim e a gente consegue ver claramente os seus ataques? Não. Como é que um leão caça? Vocês já devem ter visto aqueles documentários, né? Passando no Globo Repórter, ou sei lá, naqueles canais, né? National Geographic, Animal Planet. Como é que um leão caça? Ele sai por aí, né? Belo, rugindo o tempo todo? Não. Ele vai sorrateiramente, tentando pegar a sua presa desprevenida, despreparada. Assim é o diabo, ele tentando entrar na nossa casa, na nossa família, sorrateiramente, através das coisas deste mundo, tentando nos enganar. E a segunda coisa, né, que tenta nos afastar, então, de Deus é as coisas deste mundo, que muitas vezes nos colocam contra Deus. Os bens e as coisas deste mundo, né, o trabalho, o dinheiro, são importantes para a nossa manutenção aqui e apenas aqui. A gente não vai conseguir levar nada para o céu, mas para muitas pessoas isso é muito importante. Os bens materiais, o dinheiro, são coisas importantes, o trabalho, e muitas pessoas não conseguem se desgrudar dessas coisas, se desfazer dessas coisas e confiam nelas, antes de confiarem em Deus. Colocam essas coisas na frente das coisas de Deus. E assim, muitas vezes, a gente acaba indo contra a vontade do Pai, contra a vontade de Deus. A terceira coisa que nos afasta desta vontade do Pai é a nossa própria carne, nossa própria natureza, nosso próprio pecado, que nos afasta de Deus. Nós muitas vezes não queremos fazer as coisas de Deus, não queremos cumprir os mandamentos. Temos às vezes pouca vontade, né, de ler a Bíblia, de orar ou de vir à igreja. E isso acontece, porque nós somos pecadores. E todas essas coisas tentam nos afastar da vontade do nosso Pai, para que a vontade de Deus não se cumpra. E por isso nós devemos pedir a Deus perdão. E graças a Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Mesmo nós sendo desobedientes. Pergunto aqui para os filhos: vocês sempre cumprem a vontade do Pai de vocês? Vocês sempre obedecem em todos os momentos os pais de vocês? Todos aqui são filhos, né? Todos vocês já, em algum momento, com certeza, já desobedeceram ou descumpriram aquilo que o pai de vocês mandou. E aí a gente tem que pedir perdão, pedir desculpas. Porque os nossos pais, mães, pais, são as autoridades que Deus colocou aqui na terra. E nós temos o dever de, até o fim das nossas vidas, obedecer, honrar, amar, respeitar os nossos pais e superiores. É isso que diz lá no 4º mandamento. E nós não podemos esquecer jamais disso. Que nós temos sim esse dever como filhos que somos, de até o final das nossas vidas, respeitar as autoridades que Deus nos colocou, e especialmente os nossos pais. Porém, nós vemos, que muitas pessoas não olham para isso. E por isso que eu digo assim, muitas vezes a sociedade está ruindo, ou as coisas vão mal, porque não se tem mais autoridade. As pessoas não respeitam mais as autoridades que Deus mandou, especialmente na família. A vontade do Pai não está sendo cumprida neste tão importante papel, que Deus mandou para nós. Ser pai, ser mãe é um chamado que Deus mandou.
para que a gente cumpra com honra, com dever, especialmente, para que os nossos filhos continuem no caminho de Deus, no caminho do Senhor. E por isso nós não devemos delegar ou terceirizar esta função tão importante que é de educar os nossos filhos. Não deixem isso somente para os professores lá na escola, não. A educação, ela parte de casa. Ela parte de casa. E especialmente a educação cristã, ela parte de vocês, pais. Por isso, nós devemos, como pais que nós somos, diariamente estar em constante lendo a palavra de Deus, orando, meditando com os nossos filhos, enquanto eles ainda estão sob a nossa alçada, porque depois que eles vão e têm a sua própria família, aí eles vão fazer isso na sua própria casa. Assim, que essa vontade do Pai continue sendo cumprida. E é nosso dever, como pais que somos, obedecer à vontade do nosso Pai Celestial, para que todas as pessoas venham a conhecer o Filho, como diz aqui, e nele crer e ter a vida eterna. Que Deus abençoe os pais nessa tarefa, muitas vezes árdua, muitas vezes difícil de educar, especialmente na sociedade em que estamos vivendo, mas que é importante, muito importante, pois está em jogo, a coisa principal que nós temos, que é a nossa fé e a nossa salvação. E por isso jamais devemos deixar isso de lado. Que Deus assim abençoe aos pais, um feliz Dia dos Pais a todos os pais hoje. Sempre que Deus abençoe as famílias, os filhos, para que a gente possa continuar cumprindo a vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você aqui embaixo não se esqueça de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem. E também, se você gostou, peço que não se esqueça de deixar aí o seu joinha e também de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Porque assim a vontade do nosso Pai Celeste, ela será cumprida, porque Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E assim, se você ajudar compartilhando essa mensagem, mais e mais pessoas vão conhecer sobre o grande amor de Deus. Eu agradeço, desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais e uma ótima semana a todos vocês.